Olá pessoal, todos bem? Eu tive uma ideia de fazer uma série de vídeos em que pudesse falar um pouco do que eu acredito que se chama psicologia possível. A ideia seria a gente descomplicar um pouco, assim, tornar acessível uma linguagem em psicologia e sobre assuntos relacionados que venham de uma interação, que eu possa acolher sugestões, daqui a pouco eu traga sugestões também, e a gente descomplique aí, traga uma linguagem acessível, descomplicada, comum, né? E que faça sentido aí para algumas pessoas. Então, iniciar essa questão também me aproximando um pouco do que eu venho fazendo, tanto no campo da pesquisa e da intervenção em psicologia, para a gente poder criar aí uma rede, um contato mais semanal também. Pensando aqui, eu venho me aproximando muito já da psicoterapia, então eu pensei em contar um pouquinho como é que acontece esse espaço psicoterapêutico. E quando a gente fala de começo, espaço psicoterapêutico, ou setting psicoterapêutico, a gente fala de duas palavras. Uma delas é aliança terapêutica e a outra é demanda. Na aliança terapêutica, a gente leva muito em consideração a palavra aliança, que está bastante relacionada com a união, com aquela questão voltada para a relação terapêutica, de confiança, de cuidado, de como que é esse contato com o profissional e com a pessoa, né? Então a gente percebe que quando chega alguém para iniciar um processo, é necessário que a gente siga algumas questões para que essa pessoa se sinta à vontade, num ambiente seguro. E seguro não está associado à palavra segurança somente, mas um certo amparo, quando a gente pensa que a segurança está ligada muito à questão das condutas em psicologia. Por exemplo, o sigilo. O sigilo é parte integrante é uma conduta ética, né? Que está no nosso código de ética do psicólogo, da psicóloga, que é poder contar com o segredo. Tudo que é nos confidencializado não pode sair daquele espaço, certo? Então a pessoa ela tem que se sentir à vontade em trazer as suas questões. Outra questão é assim, não é um espaço de julgamento, não é um espaço em que a nossa moral ela vai tomar um espaço para poder falar se é certo, se é errado, se concorda ou se não concorda. A gente tem que pensar que ali não é um espaço de achismo. A gente está falando de uma ciência e profissão, que é a psicologia, então ela é respaldada por diversas questões científicas e que a gente não pode se posicionar como uma pessoa que traz a nossa bagagem simplesmente para dizer para o outro o que é correto ou não. Então, quando a gente pensa nesse primeiro momento de criar essa relação terapêutica, a gente tem que estar muito, muito ligado a essa pessoa, o que ela nos traz como proposta, o que faz ela chegar até ali. E para isso é essa aliança. Então, alguns falam que é um contrato terapêutico, então isso já se dá na primeira entrevista, muitas vezes, no primeiro contato. Alguns vão falar de anamnese. Então, depende de qual profissional que você está escolhendo tratar. Quando a gente fala de demanda, demanda é algo que para a psicologia ela tem algumas explicações, certo? Num primeiro momento, a pessoa ela vem com um problema, uma dificuldade, algo que incomoda ela, né? E a gente vai tentar entender o que é essa questão. A partir do relato da pessoa, a gente vai fazendo algumas conexões. Então, assim, as pessoas muitas vezes elas vêm de um sofrimento, que é o que eu chamo de sofrimento psíquico, certo? Então, assim, pensar esse sofrimento não condiz muitas vezes só com interpretar o que ela está dizendo naquele momento. Pode ser uma relação com trabalho, pode ser conjugal, de amizade, de namoro, com a família, uma perda, um luto, um conflito, uma relação consigo próprio, de personalidade. Então, algo que incomode essa pessoa dentro do ambiente dela, faz com que ela venha até esse movimento de fazer psicoterapia. Mas não necessariamente essa é a demanda. A demanda ela surge quando a gente começa o processo, todo esse trabalho de elaboração conjunta, em que a gente consegue perceber do que a pessoa ela está buscando realmente, né? Então, assim, somos seres complexos, então temos diversas demandas que vão se aparecendo ao longo do processo, certo? Então, assim, não se esgota num primeiro momento, mesmo que em alguns casos a psicoterapia ela seja começo, meio e fim, de uma forma breve, bem pontual, daqui a pouco para uma determinada situação, ou algumas outras pessoas, elas buscam realmente para autoconhecimento. Então, passam anos querendo trabalhar questões que exigem muito mais um trabalho de cuidado
de como que isso aconteceu com ela, se passou, mas qual é o projeto de vida dessa pessoa dali para frente. Então são facetas diferentes que precisam ser entendidas. Certo, pessoal? Então é um vídeo curto. Esse primeiro vídeo é para poder falar um pouco sobre como é que se dá essa relação, se não existe um perfil específico de pessoas para fazer. Eu sempre comento que sendo seres humanos, todos estamos em potencial para poder fazer a psicoterapia, mas também não significa que todos façam, né, ou que vão fazer um dia. E também sobre demanda e queixa, né, que é um pouquinho confuso no começo. Daqui a pouco assim, a gente vem com uma ideia e na metade da terapia, ou a gente está em processo, a gente vai percebendo que outras coisas vão surgindo a partir das nossas elaborações. Fica o desafio da gente continuar nesse contato, aceito sugestões, vamos prolongando aí nosso contato através de vídeo e nesse momento fique em casa, tá bom? Um grande abraço para todos e até mais.